Análise do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Se você não assistiu esse filme, sugiro que você assista primeiro o filme, depois assista aqui a análise, porque contém spoiler e um olhar sistêmico. Então, vamos entender um pouquinho esse filme, né? É um filme que vai falar de culturas e também vai falar de uma heroína, né? No começo, eu vou dizer, ele é bem confuso, eu fiquei bem confusa com tudo que estava acontecendo, muita informação, né? Muita analogia, metáforas, enfim, várias coisas acontecendo aqui, naquele filme. Mas, na verdade, está contando a história do quê? De uma mulher que está frustrada com o seu casamento, com o seu trabalho, pensativa sobre as suas escolhas e, principalmente, uma mulher que está presa às questões com o pai. Uma mulher que ainda está esperando a aprovação de um pai, está esperando ser vista e reconhecida por aquele pai. Um pai que lá atrás rejeitou essa filha, dizendo que ela não era boa o suficiente porque ela escolheu se casar com um homem que o pai não aprovava, não achava que seria suficientemente bom para ela. Assim como em outros filmes, vai mostrar várias ideias do que se ela não tivesse casado com aquele homem, o que poderia ter acontecido, se ela tivesse escolhido estudar, se ela tivesse escolhido uma outra profissão, outras coisas. O filme roda, 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 para que a gente possa perceber que muitas vezes a gente fica perdida nas nossas próprias escolhas, nas nossas próprias histórias. Então a gente vai fazendo escolhas na vida e aquilo vai, cada escolha que a gente faz, isso vai mostrando no mundo metaverso lá que eles vivem lá, vai mostrando que cada escolha que ela realizava, cada escolha que ela fazia ia mudando a vida dela, e foi assim, e é assim que todos nós escrevemos a nossa história. Cada escolha que a gente faz muda um pouco o destino do futuro, né? Ou a vida futura. Então, se a gente escolhe uma profissão e depois a gente muda, depois a gente estuda mais alguma coisa, cada escolhinha bem pequena, e às vezes escolhas diárias que a gente faz, um caminho que a gente muda a rota, tudo isso determina que vai alterar coisas que poderiam acontecer no futuro. E ela vai então ela tá muito desgostosa com aquele casamento, ela tá frustrada com aquele casamento, o marido já tá querendo pedir o divórcio porque não é feliz com aquela mulher. Ele tem um estilo de vida muito diferente, ele gosta de ser alegre, feliz, brincar. Ela já é bem prática, ela gosta de objetividade, é uma heroína, uma mulher com o feminino ferido. Então ela incorpora esse lugar de que ela toma as decisões, ela resolve, o marido dela é um banana, sempre fala besteira, nunca resolve nada, ela tem que fazer tudo. Então, ela está acumulada com muitas coisas. Por isso, tudo em todo lugar, ou seja, tem muita coisa para ela resolver. Tem uma filha que ela não consegue ver, não consegue olhar, não consegue enxergar as questões daquela filha, porque ela está pensando só nas questões e nos problemas dela. Aquela filha acaba não tendo vez, não tendo um olhar para aquela filha. A gente já falou disso em várias análises, né? Então, essa mulher não consegue ver a filha, encontrar um olhar para ela, de mãe, né? Então vamos abafar que você não namora uma menina, seu avô não precisa saber disso, ela ainda está esperando a aprovação, tomara que meu pai goste do que eu construí, que ele veja que eu tenho uma empresa de sucesso, um casamento muito bom, que minha filha é perfeita, mas na verdade aquilo lá era tudo que ela queria mostrar para o pai. Ela ainda fazia coisas esperando que o pai reconhecesse ela, que o pai visse ela diferente. Quantas vezes na nossa vida nós tomamos decisões e fazemos coisas esperando a aprovação ainda dos pais? Às vezes os pais até já se foram, partiram daqui, morreram, e as pessoas continuam ainda fazendo coisas na esperança de ser aprovada por aquela mãe, por aquele pai. Então, ela passa a vida fazendo isso. E aí, uma hora ela para, ela está esgotada, cansada, tendo que provar, tem fiscalização, tem hipoteca, tem a questão com a filha, tem um marido que ela acha que não ajuda ela em nada, e logo no começo do filme ela vê uma cena ali romântica, e ela queria estar vivendo aquilo, aquele conto de fadas, porque a realidade dela ela não consegue lidar, e ela também não consegue ver com outros olhos e outra perspectiva. E é preciso passar 2 horas de filme, e ali ainda o filme é rápido, né? Porque às vezes as pessoas passam 20 anos, 40 anos, para que lá na frente ela perceba que a vida foi como foi e foi o melhor que poderia ser e que teve muitas coisas boas, mas a pessoa está tão focada nos problemas, nas dificuldades, nas coisas ruins, que ela não consegue perceber as coisas boas que estão acontecendo à volta dela. E isso ela vai criando musculatura durante o filme, ela vai se preparando para poder enxergar tudo isso.
Então vai mostrar um mundo metaverso que é uma metáfora porque ela não consegue lidar com a realidade e muitas mulheres, por não conseguirem lidar com a realidade, vão criando ilusões, sonhos, fantasias ali e ela vai vivendo esses sonhos, essas fantasias, essas questões na cabeça dela, até que existe uma segunda etapa do filme onde ela ali começa, a gente começa a compreender mais, então passa toda uma metade do filme, a gente fica um pouco confuso, depois na segunda parte a gente começa a entender mais todas as questões que ela trabalhou para chegar naquele lugar, de conseguir olhar para a filha, de conseguir olhar para o marido, de ver que ele fazia do jeito dele, mas que não estava certo ou errado, só era o jeito diferente do dela. Que fazer diferente às vezes de você não é certo e errado. Muitas pessoas pensam assim, se faz diferente de mim, então está errado. Se pensa diferente de mim, então está errado. Não, é só diferente. E diferente não é certo, não é errado. Muitas pessoas têm essa ideia rígida e fixa de certo e errado. Não, isso é certo, isso é errado. Ela não consegue perceber que é só diferente. E que ser diferente não é certo e não é errado. É só diferente. Então, ela começa a trabalhar essas ideias, né? Ela começa a ficar, ela luta já com as ideias dela, ela já luta para defender a família dela, ela vê o que é importante para ela, que é o marido e a filha, que ela resgata essa ideia de importância familiar e que ela precisava olhar menos para o trabalho, menos para as questões burocráticas da vida e mais para aquilo que era realmente importante, que era a relação que ela tinha com aquele marido, que foi ela que escolheu, que ela decidiu sair de casa, virar as costas para sua família, para o seu pai, para viver a relação com aquele marido, e ela tinha se perdido no meio disso, porque a dor dela de ter sido rejeitada pelo pai era maior do que o amor que ela nutria por aquela família, por aquela filha. E então ela passa essa jornada aí com várias questões, e aí tem várias cenas, ela vai para vários mundos ali dela, que na verdade são o quê? São mundos internos nossos. Né? Cada papel que a gente desempenha, cada história que a gente tem, e ela vai vivendo tudo isso até que ela olha e vê que o marido era o marido certo e a filha era a filha certa e que não tinha nada de errado com eles, que na verdade ela tinha causado por conta de comportamento, do olhar dela muito crítico, né? Uma heroína geralmente tem um olhar muito crítico para as coisas, essa mulher com o feminino ferido, e ela começa a perceber que ela poderia transformar. Por isso que eu acredito muito que toda mulher pode transformar seu relacionamento, pode transformar sua família a partir da sua postura, a partir do seu comportamento, da sua forma de lidar, de enxergar, de ver as coisas e de lidar com isso, né? Entendendo que cada um é diferente, sem ser certo, sem ser errado, mas é diferente de si e que faz também suas próprias escolhas, assim como a filha cresceu e fez as escolhas dela, o marido que estava ali disponível o tempo todo do lado dela, mas que ela não sabia enxergá-lo como era e da forma que era e que aquilo era o melhor que ele tinha e foi por ele que ela se apaixonou. E ele começa a pedir para ela olhar. Eu acho que o final do filme, que é quando ela está na escada subindo e ela questiona o pai, por que o pai fez aquilo, que ela não iria fazer o mesmo com a filha dela, deixar ela embora. E aí vai buscando, né? O pai puxa ela puxa a filha. Então, a hereditariedade ali e o pai reconhecendo o que fez, né? Às vezes é possível, às vezes não é possível o pai ter aquele movimento de reconhecimento, mas que a gente possa perceber que ele também é filho e que também teve uma criação, uma cultura, que moldou e formou ele com aqueles pensamentos rígidos. E muitas vezes nós ficamos igual aos nossos pais, com pensamentos e ideias rígidas e não nos permitindo enxergar a diferença nos outros e permitindo que eles façam as próprias escolhas. Era o que ela estava fazendo com a filha. E no casamento, ela consegue olhar para aquele marido e ver que ele era o companheiro que ela escolheu e que eles juntos poderiam ter a família que era possível. Não é a do contos de fadas, não é dos sonhos, não é do metaverso, não é do digital, é a família real, é a família possível, que ela mesma escolheu e criou, e que isso era o possível, e que é possível viver com aquela vida real, sem tantas ilusões e fantasias. Então, acho que a mensagem principal do filme é compreender como uma heroína, e acho que ele mostra todas as fases de uma heroína, né? A negação, a mãe quase não aparece ali, a negação com o pai, a reconciliação com a negação da mãe, a reconciliação com o pai, ela tentando se encontrar, se entender, buscar as questões dentro dela, olhar para esse marido, fazer as pazes com ele, para sim então poder olhar para frente e ver a filha. Por isso,
Tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, é a vida da gente acontecendo, tudo junto, misturado, mas que faz parte de quem somos, e é isso que ela traz neste olhar. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Indique, né, esse filme, né, e análise para outras pessoas, compartilha, dê o seu like, já se inscreve aqui no canal, e se você tem sugestões de séries, filmes para que eu possa analisar, coloca aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo.